Olá, eu me chamo Agenor e hoje eu moro em São José dos Campos. Mas até os meus 5 anos de idade, eu morei em Ribeirão Preto com a minha família e depois todos se mudaram para São José dos Campos, onde a gente vive até hoje. Mas foi em Ribeirão Preto, um pouco antes da gente se mudar para cá, que eu tive uma visão um pouco tanto desconfortável. Eu não sei se realmente foi real aquela visão que eu tive, se foi coisa da minha imaginação, coisa da minha cabeça, mas eu vi realmente algo acontecendo perto de mim que me deixou muito assustado. Eu tinha quase 5 anos, faltavam alguns meses para completar 5 anos de idade. Eu estava na minha casa, olhando o que estava acontecendo lá no sítio. Eu estava olhando as galinhas brincando lá fora. A gente criava porcos também e os cachorros estavam brincando. Era numa tarde de domingo, eu me lembro até hoje. E veio na minha mente, até o momento, o ruído dos passos das patas do cavalo do meu avô chegando lá no sítio onde a gente vivia. Eu ouvia o cavalo chegando toda vez que o meu avô chegava lá no sítio, perto da minha casa. Eu poderia estar lá dentro da casa, eu já saberia que era o meu avô que estava chegando para nos visitar. E naquela tarde de domingo, a minha mãe, eu não me lembro, mas eu acho que ela estava descansando, foi logo depois do almoço. Eu ouvi o barulho das patas do cavalo chegando. E eu pensei, é o meu avô. Daqui a pouco ele entra aqui dentro e vem falar com a gente. Eu fiquei esperando. Eu vi o cavalo do meu avô chegando. Eu vi também o meu avô montado naquele cavalo. Ele parou embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, que era uma tarde quente. Ele parou o cavalo, amarrou ele no galho da árvore e depois ele caminhou até a minha casa. Eu ouvi que ele entrou pela porta da cozinha e ficou conversando com alguém lá na cozinha da minha casa. E durante alguns minutos eu ficava prestando atenção, querendo entender o que ele estava falando, mas eu não conseguia saber o que eles estavam comentando naquele momento. Então eu esperei mais alguns minutos e depois eu saí de onde eu estava, lá na sala. Fui caminhando bem devagar até a cozinha. Mas, para minha surpresa, no momento que eu cheguei naquele cômodo da casa, não havia ninguém lá. O meu avô não estava ali. Então eu fui até o quarto da minha mãe e ela estava deitada. Eu perguntei para ela, mãe, o vô veio aqui em casa? Ele estava falando com a senhora? E ela disse, não, Agenor, seu avô não veio aqui hoje. E eu respondi para ela, veio, mãe. Eu vi ele chegando, o cavalo dele está amarrado lá na árvore, lá fora. E ele entrou pela porta da cozinha e ficou conversando com alguém. Eu pensei que era a senhora que estava falando com ele. A minha mãe ficou olhando sério para mim. Depois ela se levantou e juntos nós fomos até a janela para olhar na direção daquela árvore, onde eu disse para ela que o meu avô havia amarrado o cavalo. E mais uma vez uma surpresa, o cavalo do meu avô já não estava mais ali. A minha mãe disse, tá vendo, Agenor? O seu avô não veio aqui. Você só imaginou que ele tinha chegado aqui em casa. E ainda ela perguntou, será que você dormiu lá na sala e sonhou que o seu avô tinha chegado aqui? Eu falei para minha mãe, não, eu vi. Eu vi meu avô chegando, eu estava acordado. Eu estava olhando as galinhas, os cachorros brincando lá fora, quando eu ouvi o barulho das patas do cavalo do meu avô. E vi até o momento que ele parou embaixo daquela árvore, na sombra da árvore, desceu e depois amarrou o cavalo no galho. E em seguida ele seguiu até a cozinha e ficou conversando com alguém lá. Mas eu não sei quem é. Eu não sei quem estava lá falando com ele. Mas por onde ele veio? Por onde ele foi?
Eu não sei. Será que foi só a minha imaginação? Mas foi tão real, mãe, foi tão real. Infelizmente, no início da noite daquele dia, um dos meus tios foi até a casa onde a gente morava e levou pra gente uma triste notícia dizendo que o meu avô havia falecido logo após o almoço daquele dia. Mas então, quem era aquele que chegou até o sítio onde eu morava? Tinha a fisionomia do meu avô. O cavalo era o cavalo do meu avô. Será que foi o espírito dele que foi até lá em casa para se despedir de nós, para se despedir da família? Porque a gente não tinha se visto naquela semana? Será que isso é possível? Depois que o meu avô faleceu, o espírito dele saindo do corpo, ainda montou o cavalo e foi até o sítio onde a gente morava. Eu vi ele parado ali, eu vi ele chegando, eu ouvi o barulho das patas do cavalo, eu vi o momento que o meu avô parou embaixo da sombra da árvore, quando ele desceu do cavalo e amarrou aquele animal no galho, e depois ele ficou conversando lá na cozinha de casa. E ele ficou alguns minutos conversando com uma pessoa lá. Só não sei quem era. Eu pensei que fosse a minha mãe. Mas, ao falar com ela, ela disse que não tinha visto meu avô naquele dia. Que ela estava deitada e ela não estava na cozinha. Mas havia mais alguém ali. Havia outra pessoa naquele cômodo conversando com o meu avô. Ou pelo menos com o espírito do meu avô que chegou até aquele lugar naquele dia. Seria possível ele ter mesmo ido lá para se despedir da gente? Eu não sei. Mas isso nunca mais saiu da minha cabeça. Aquele momento, o barulho das patas do cavalo chegando até perto de casa, o meu avô descendo do cavalo, a voz do meu avô. Eu reconheci a voz dele, eu só não entendi o que ele estava falando. Talvez se eu não tivesse esperado alguns minutos e fosse rápido até a cozinha, pode ser que eu teria visto o meu avô, mas se era um espírito, eu não conseguiria ver. Talvez eu sentisse a presença dele ali. Mas o estranho é que eu vi o meu avô lá fora. Então, se eu conseguir ver o meu avô chegando lá no terreiro de casa, provavelmente eu poderia vê-lo lá dentro da cozinha também. Ou não? Eu fiquei com essa dúvida no meu coração. E somente a minha mãe e eu sabemos dessa história. E agora eu decidi contar aqui no canal Contos do Além. Se alguém puder me ajudar, falando que conhece alguém que já passou por uma experiência dessa também? Será que somente eu passei por isso? Ou outras pessoas também tiveram uma experiência igual a essa que eu vivi quando eu tinha quase 5 anos de idade em Ribeirão Preto? Eu não sei. Eu gostaria muito que você comentasse. Eu gostaria muito que se alguns de vocês passaram por uma situação parecida a essa, falem para mim, para que eu não me sinta sozinho nesse mundo, como se eu fosse a única pessoa a ter passado por uma experiência como essa, assustadora. Fiquei com medo. Mas o meu avô era um homem muito bom para mim. Isso é o que me tranquilizava enquanto eu crescia. Eu sabia que jamais ele faria mal para mim. Mas será que ele foi mesmo lá para me visitar? Para se despedir de mim? Se despedir da minha mãe? Do meu pai? Dos meus irmãos?
Eu não sei. E vou continuar com certeza levando essa dúvida comigo para sempre.